O relógio do hospital marcava 17h42. Era 3 de maio de 2025 e o mundo de Gabriel parou. Do lado de fora, o céu de Florianópolis parecia uma ferida prateada sobre o mar. As gaivotas voavam, indiferentes, mas dentro daquele corredor frio, o tempo congelou. Gabriel segurava o anel dourado de Helena, sua esposa, seu mundo. A apertava com tanta força que a borda fina marcou sua pele. Os sons ao redor eram distantes, abafados, como se ele estivesse debaixo d'água. Helena havia partido. O médico falava palavras que ele não compreendia. Tempo de resposta, complicações. Fizemos o possível. Nada daquilo importava. Como alguém pode dizer, fizemos o possível, quando o amor da sua vida para de respirar? Gabriel só ficou ali, parado, olhando para a porta do quarto, que ainda estava entreaberta. E por um instante, ele jurou ter sentido um sopro quente saindo dali, como se Helena tivesse acabado de suspirar pela última vez. Naquela noite, a chuva caiu sobre Santo Antônio de Lisboa, o bairro onde eles moravam. A casa, antes um lar, agora parecia um corpo sem alma. O abajur do quarto dela ainda estava aceso, iluminando o travesseiro que guardava o formato de sua cabeça. Ao lado, o livro que ela lia estava aberto na mesma página. O amor é a única coisa que atravessa o tempo sem se perder. Gabriel sentou-se na beira da cama, passando os dedos pelo lençol. O perfume dela ainda estava ali, um cheiro doce de lavanda misturado com café fresco. Ele fechou os olhos e sentiu uma fisgada no peito. A casa, antes cheia de risadas, agora era apenas o som do vento batendo nas janelas. No banheiro, a escova dela ainda estava no copo. No espelho, o vapor deixava rastros, como se o tempo se recusasse a apagar sua passagem. E no varal, o vestido floral azul que ela usou no último domingo balançava sozinho, tocado pelo vento úmido da ilha. O relógio da sala continuava a marcar as horas, indiferente. Cada segundo que passava parecia uma pequena traição à memória dela. Como o tempo ousava continuar. Nos dias que se seguiram, o mundo lá fora seguiu em frente, cruelmente normal. Os ônibus passavam, os vizinhos conversavam, o padeiro anunciava suas promoções. Mas para Gabriel, tudo estava em silêncio. Ele acordava às 6 por instinto, preparava o café, mas o cheiro não o abraçava mais. O pão amanhecia seco, e ele olhava para a xícara dela, intacta na prateleira, sem coragem de lavá-la. Às vezes, ele pensava ouvir passos leves no corredor. Outras vezes, por um segundo, ouvia a risada dela. Aquela risada curta, cheia de vida. Mas quando se virava, nada. Apenas o vazio. Ele começou a evitar os lugares onde Helena mais ficava. O jardim, a cozinha, a varanda. Era como se cada canto da casa guardasse um pedaço dela, e tocar nesses lugares fosse tocar numa ferida aberta. Certa tarde, ao abrir o guarda-roupa, o cheiro dela o atingiu em cheio. Lavanda, sabonete de mel e maresia. Gabriel se ajoelhou ali, no chão, encostou o rosto entre as roupas e chorou pela primeira vez desde o enterro. Não foi um choro contido. Foi aquele choro que vem das entranhas, que rasga a garganta e molha o chão. Ele sentiu raiva. Raiva de Deus, do destino, do tempo, de tudo que levou Helena. Mas em meio às lágrimas, uma lembrança surgiu. A risada dela no dia do casamento, quando ela prometeu entre lágrimas e flores que o amor deles seria maior do que qualquer despedida. Maior do que qualquer despedida. A frase ecoou em sua mente como um mantra. 2 semanas depois, no dia 17 de maio, algo aconteceu. Gabriel acordou às 5 da manhã com o som de algo tilintando na cozinha. Ele pensou que fosse o vento, mas o barulho era ritmado, o som suave de porcelana se encostando. Ao descer as escadas, viu uma cena que o paralisou.
A xícara favorita de Helena, branca com pequenas flores lilazes, estava sobre o balcão, e de dentro dela saía um fio leve de vapor. O cheiro era o cheiro exato do café que ela fazia, forte, com um toque de canela. Gabriel deu um passo à frente. O coração batia forte, as mãos tremiam. Helena, ele sussurrou. Nenhuma voz respondeu, mas o ar ficou diferente, denso, acolhedor, como se uma presença suave o envolvesse. O vento soprou pela janela aberta e uma pétala de lavanda caiu sobre o chão. Ele se aproximou devagar, encostou os dedos na xícara. Estava morna. Uma lágrima desceu, silenciosa. E pela primeira vez, desde o dia 3 de maio, Gabriel sentiu algo que há muito não sentia: vida. Naquela noite, ele abriu o laptop e escreveu as primeiras palavras desde a morte dela. Hoje, algo mudou. Senti o ar da casa diferente. Ouvi um som, senti um cheiro, um toque. Se isso for imaginação, então que seja. Porque foi o momento mais real desde que ela partiu. Ele salvou o arquivo com o nome O Eco de Helena. Se histórias como essa tocam o seu coração, se você acredita que o amor pode ecoar além do tempo, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais narrativas que nos fazem sentir. A partir do momento em que Helena partiu, escrever se tornou o refúgio de Gabriel. Cada noite, ele abria o mesmo arquivo no computador e deixava o coração sangrar em palavras. Ele escrevia sobre as lembranças, os cheiros que sentia, os sonhos que eles tinham juntos, as sensações que ela provocava nele. Era uma forma de mantê-la viva. E então, coisas estranhas começaram a acontecer. Uma música que eles amavam tocava sozinha no meio da noite. A janela do quarto se abria de repente, sem nenhuma brisa. O rádio ligava sozinho, sempre na mesma estação, sempre com a mesma voz. Elis Regina cantando Como Nossos Pais. Era como se Helena estivesse visitando-o em pequenos gestos, sussurros silenciosos, mas cheios de amor. Certa madrugada, por volta das 2:30, Gabriel ouviu um som vindo do quarto. Uma risada, curta, leve, inconfundível. A risada dela. Com o coração disparado, ele subiu as escadas. A luz do abajur estava acesa, e sobre a cama, o livro vermelho que Helena lia antes de partir estava aberto, mas numa página diferente. Gabriel se aproximou e leu o trecho marcado. O amor verdadeiro não termina com a morte. Ele apenas muda de forma, encontrando novas maneiras de tocar quem fica. Ele sentou-se devagar na cama, sentindo o peso daquelas palavras. Passou os dedos pelas letras e as lágrimas finalmente caíram. Mas não eram lágrimas de desespero, eram lágrimas de reconhecimento. O medo se foi. A saudade, claro, ainda estava lá, imensa, mas agora misturada com uma serenidade que ele não sentia há muito tempo. Ele olhou para o teto e sussurrou: Eu sei que é você, meu amor. Nesse instante, um vento suave atravessou o quarto, balançando as cortinas. E com o vento veio um perfume forte e nítido de lavanda, o perfume dela, como se ela estivesse ali, bem ao seu lado, sorrindo. Nos dias seguintes, os sinais ficaram ainda mais claros, mais impossíveis de ignorar. O relógio antigo da sala parou exatamente às 17h42, a hora exata em que ela partiu. O rádio voltou a tocar sozinho, sempre com a mesma música. E todas as noites, pontualmente às 10 horas, o corredor se enchia com o perfume de lavanda. O horário em que Helena costumava ler em silêncio antes de dormir. Os amigos diziam que era o luto, que a mente dele estava pregando peças. Mas Gabriel sabia. Ele sentia. Sabia que o amor de Helena ainda estava ali, não em corpo, mas em presença. E foi então que ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele pensou: se o amor dela ainda está aqui, eu não posso deixá-lo morrer. Eu vou transformar a nossa história em palavras que ajudem outras pessoas a acreditar. Acreditar que o amor pode sim vencer até a morte.
Naquela noite, olhando o céu estrelado de Florianópolis, sobre o mar escuro, ele viu uma estrela brilhando mais forte que todas as outras. E ele teve certeza. Era Helena olhando por ele. E então, pela primeira vez, desde aquele fatídico 3 de maio, Gabriel sorriu. Um sorriso pequeno, ainda cheio de dor, mas agora também cheio de fé. O vazio ainda existia, mas agora havia também um eco. O eco de um amor que se recusa a apagar. E assim começava a segunda parte desta jornada, os sinais do amanhã. O sol nasceu sobre Florianópolis, pintando o mar com tons de ouro e rosa. Pela primeira vez em muito tempo, Gabriel acordou sem aquele peso esmagador no peito. A dor não tinha desaparecido, mas era como se uma presença silenciosa o observasse, esperando que ele desse o primeiro passo para continuar a viver. Helena sempre dizia que a dor é o preço de ter amado de verdade. E agora ele finalmente entendia. Na manhã de 6 de junho, pouco mais de um mês após a partida dela, Gabriel estava na varanda, tentando escrever em seu caderno. As palavras não vinham. A caneta parecia pesar 1 tonelada. De repente, o rádio, que estava desligado há dias, ligou sozinho. Depois de um chiado, uma voz suave e feminina preencheu o ar. Se o amor é semente, ele floresce até no deserto. Gabriel gelou. Era a voz de Helena. Ele reconheceu na hora. Era um trecho de um vídeo antigo que eles postaram, de uma palestra que ela tinha dado. O rádio não estava conectado a nada, não havia explicação lógica. E ainda assim, ali estava ela, sua voz, suas palavras. Com a voz embargada, ele sussurrou para o horizonte. Eu ouvi, meu amor, eu ouvi. No mesmo instante, o vento soprou mais forte e uma única flor de lavanda caiu suavemente a seus pés. Era a confirmação. Ela estava ali. Helena era escritora e sonhava em terminar um livro que havia começado há anos, chamado Sinais do Amanhã. O título agora parecia uma premonição. Arrumando as coisas dela, Gabriel encontrou o manuscrito dentro de uma caixa, junto com uma carta dobrada. A caligrafia dela dizia: se eu não puder terminar esta história, quero que você a termine por mim. Escreva o que vier do coração. E, onde houver silêncio, escreva amor. Porque o amor sempre fala, mesmo quando não há voz. Ele fechou os olhos, sentindo as lágrimas quentes rolarem. Ao som do mar, ele pegou a caneta e escreveu as primeiras palavras da nova versão do livro. Helena acreditava que o amor era o idioma secreto entre o céu e a terra. E agora eu acredito também. A partir daquele dia, a casa se transformou. Não era mais um lugar de tristeza, mas um lugar de pequenos milagres. As luzes piscavam quando ele se sentava para escrever. Uma vez, quando estava prestes a desistir, a janela se abriu com o vento e espalhou as páginas do livro, parando exatamente na carta dela. Era como se Helena dissesse: continue. E ele continuou. Escrever se tornou sua forma de conversar com ela. Cada frase era um diálogo, uma oração, um reencontro. Ele começou a publicar trechos nas redes sociais e, para sua surpresa, centenas de pessoas responderam, dizendo que aquelas palavras estavam curando suas próprias dores e lutos. Histórias de amor, perda e esperança começaram a chegar de todos os cantos. O amor de Gabriel e Helena não acabou. Ele se transformou, ecoou e tocou incontáveis corações, provando que algumas conexões são verdadeiramente eternas. Perdi meu marido há 3 meses. Suas palavras me deram vontade de levantar da cama hoje. Um homem escreveu: não acredito em espíritos, mas acredito no amor. E o que você escreve é puro amor. Essas foram apenas algumas das mensagens que Gabriel recebeu. Ele percebeu que, de alguma forma, Helena ainda estava cumprindo seu propósito.
através dele. A vida de Gabriel havia se transformado. O que antes era uma solidão profunda, agora era um propósito claro. O que era dor, agora era luz. Tudo começou com um sonho. Na noite de 20 de junho, Gabriel sonhou com ela pela primeira vez. Ele estava na praia do Campeche, sob um céu azul escuro e estrelado. As ondas quebravam suavemente e uma névoa prateada cobria o horizonte. Helena caminhava em sua direção, usando aquele mesmo vestido azul que um dia esteve no varal. Ela sorria. "Você está bem?" Ele perguntou com a voz trêmula. Ela apenas assentiu com a cabeça. "Você ainda sente minha falta?" Helena se aproximou e encostou a testa na dele, num gesto de pura ternura. "O amor não morre, Gabriel. Ele só muda de lugar." Ele segurou as mãos dela, quentes, vivas, tão reais que doía. Mas quando tentou abraçá-la, ela se desfez em uma nuvem de luz. No instante em que Gabriel acordou, o quarto estava preenchido por um suave perfume de lavanda. Na mesa de cabeceira, o relógio piscava. 3:03 da madrugada. Esse horário se repetiria em todas as noites seguintes, como um lembrete silencioso, uma conexão que não se quebrava. Inspirado por esse reencontro, Gabriel sentiu uma missão. Ele começou a escrever. Com o passar dos meses, um livro tomou forma. As páginas se encheram de memórias, cartas, trechos de conversas e reflexões sobre um amor que resiste ao tempo. Mas o mais bonito era que Gabriel não sentia que escrevia sozinho. Às vezes, as palavras pareciam surgir antes mesmo de ele pensar, como se alguém o guiasse, suavemente, linha por linha. Ele chamava isso de escrita de alma. Dizia que Helena soprava as ideias para ele, de algum lugar entre o mundo dos vivos e o dos sonhos. O livro foi finalizado em 3 de novembro de 2025, exatamente 6 meses após a partida dela. E o último parágrafo dizia: "O amor não precisa de um corpo para existir. Ele apenas precisa de 2 almas dispostas a continuar se encontrando, mesmo no silêncio." Gabriel decidiu publicar o livro de forma independente. Não por vaidade, mas porque sentia que aquela era a missão que Helena havia deixado para ele. O lançamento aconteceu num pequeno café em Florianópolis, o mesmo lugar onde eles tinham se conhecido. Chovia fininho lá fora e o som da chuva nos vidros trazia uma paz estranha. Quando ele subiu ao palco para falar, sua voz falhou. "Este livro", começou, "não é sobre perda, é sobre reencontro." Ele fez uma pausa, olhou para o público. "E é dedicado à mulher que me ensinou que o amor verdadeiro não precisa estar ao lado para continuar existindo." As pessoas se levantaram e aplaudiram. Algumas choravam, e naquele momento, em meio aos aplausos, o perfume de lavanda encheu o ar. Ele olhou para o canto da sala e por um instante viu, ou pensou ter visto, Helena de pé, sorrindo. Como se dissesse: "Conseguimos." Naquela noite, ao voltar para casa, Gabriel sentou-se na varanda. O céu estava limpo, e a estrela que ele chamava de a estrela de Helena brilhava mais do que nunca. Ele abriu o livro impresso que se chamava Sinais do Amanhã e leu as últimas palavras, sussurrando-as para o vento. E foi então que aconteceu. Uma luz suave apareceu na janela do quarto de Helena. Era como uma chama azulada, dançando devagar. Gabriel se levantou com o coração disparado. Aproximou-se da janela e com um nó na garganta disse: "Eu sei que é você." A luz piscou uma vez, 2, 3 e sumiu, deixando apenas o silêncio e um rastro de perfume. Ele sorriu. Sabia o que aquilo significava. Os sinais do amanhã tinham chegado.
A partir daí, a vida de Gabriel ganhou um novo propósito. Ele começou a receber mensagens de pessoas de todo o Brasil. Gente que havia perdido alguém, que carregava feridas invisíveis, que buscava um sinal para continuar. E para cada mensagem, Gabriel respondia com carinho, às vezes até gravando pequenos áudios, sempre com a mesma frase no final: o amor é a única coisa que nunca morre. Um dia, ele foi convidado para dar uma palestra na universidade. Foi a primeira vez que subiria num palco sozinho desde a morte de Helena. Levava uma flor de lavanda no bolso como um amuleto. Quando começou a falar, sua voz ainda tremia. Mas, conforme as palavras saíam, ele sentia que não estava sozinho. Era como se Helena falasse através dele. Quando o amor é verdadeiro, disse olhando para o público, ele atravessa qualquer distância, mesmo a distância entre o céu e a terra. No final da palestra, uma menina de uns 10 anos se aproximou. Moço, minha mãe morreu no ano passado. Gabriel se ajoelhou para ficar na altura dela. E você sente falta dela? Ele perguntou. Todo dia, ela respondeu. Então feche os olhos e pensa nela agora, ele pediu. A menina obedeceu. Sabe o que é isso que você sente no coração agora? Ela assentiu. É o amor. E o amor é o jeito que os anjos têm de dizer: eu ainda estou aqui. A menina sorriu e naquele momento uma lágrima quente escorreu pelo rosto de Gabriel, porque ele sentia, com toda a certeza do mundo, que Helena estava ali também. As semanas seguintes foram cheias de coincidências. Flores de lavanda aparecendo em seu caminho, mesmo onde não deveriam crescer. Músicas que Helena amava tocando de repente no rádio. E os sonhos se tornaram cada vez mais vívidos. Em um deles, ele estava em um campo dourado. Helena vinha andando entre as flores, leve, serena. Não havia tristeza, apenas um silêncio cheio de amor. Você fez tudo certo, Gabriel, disse ela, sorrindo. Eu só segui o que você deixou, ele respondeu. E agora precisa seguir por você. Essa história nos lembra que o amor transcende a presença física. Ele se transforma em propósito, em sinais, em conforto para quem fica. Se você já sentiu uma conexão assim, se já recebeu um sinal de alguém que ama, compartilhe sua história nos comentários. A sua experiência pode ser a luz que outra pessoa precisa encontrar hoje. Era 3 de novembro de 2025. O sol entrava pela janela do quarto, banhando tudo com uma luz dourada e suave. Fazia exatamente 6 meses. 6 meses desde que a voz dela se calara, desde que seu toque se tornara uma memória. Para Gabriel, era como se o tempo tivesse se partido em 2, o antes e o depois de Helena. Naquele dia, ele foi até o lugar onde haviam espalhado suas cinzas. Um pequeno mirante no Morro das Pedras, com o mar se estendendo até o infinito. Levou flores, uma vela e o primeiro exemplar do livro que haviam escrito juntos, Sinais do Amanhã. O vento soprava forte e as ondas pareciam cantar uma canção antiga. Gabriel sentou-se na pedra onde tantas vezes haviam sonhado juntos e começou a falar, como se ela pudesse ouvi-lo. Eu sei que você está bem, disse ele com a voz um pouco embargada, olhando o horizonte. E quero que saiba que eu também estou. O vento soprou com mais força, mas a pequena chama da vela não se apagou. Ela apenas tremeu, dançando, viva e resistente. Um pequeno milagre. Eu cumpri sua promessa, Helena. Nesse instante, uma voz suave, que parecia vir de dentro do seu próprio coração, ecoou em sua mente. Qual promessa? Gabriel sorriu, um sorriso genuíno pela primeira vez em meses. A de continuar. Por um momento, o mar brilhou com uma luz tão intensa que pareceu um reflexo do próprio céu. E ele teve certeza, ela estava ali. Dias depois, a vida lhe reservava outra surpresa. Ao arrumar uma caixa antiga de lembranças, cheia de fotos e bilhetes, Gabriel encontrou algo que nunca havia visto antes.
Um envelope com o seu nome, escrito com a caligrafia inconfundível de Helena. No canto, uma data 30 de abril de 2025, apenas 3 dias antes de ela partir. Com as mãos trêmulas, ele abriu a carta. As palavras dela saltaram do papel, carregadas de amor e de uma sabedoria que transcendia o tempo. Meu amor, se você está lendo esta carta, é porque a vida me chamou antes da hora. Mas não quero que me lembre com tristeza. Quero que lembre das nossas manhãs, dos cafés, das gargalhadas que faziam a casa tremer. Se um dia sentir que o mundo ficou frio demais, feche os olhos e me chame pelo nome. Eu estarei aí, na brisa que toca seu rosto, no cheiro da lavanda que você tanto gosta, no som do mar que sempre nos acalmou. A carta continuava. Prometa-me apenas uma coisa, que vai viver. Viva por nós dois, Gabriel. E quando o tempo certo chegar, eu estarei na beira do horizonte esperando por você, com o mesmo vestido azul e o mesmo sorriso. Te amo. Além de tudo o que o tempo alcança. Sua, Helena. Gabriel segurou a carta contra o peito. As lágrimas vieram, mas desta vez não eram de dor. Eram lágrimas de pura gratidão, de um amor que a morte não conseguiu apagar. Eu prometo, meu amor, eu prometo viver, sussurrou ele para o silêncio do quarto, e ele viveu. O livro deles, Sinais do Amanhã, se espalhou como uma chama de esperança. Foi adotado por escolas, clubes de leitura e grupos de apoio ao luto por todo o país. Gabriel começou a viajar, não mais como um homem quebrado, mas como um portador de uma mensagem. Ele contava sua história e ouvia outras, percebendo que sua dor, ao ser compartilhada, se transformava em consolo para muitos. O mais incrível eram os pequenos milagres que o acompanhavam. Em cada cidade que visitava, alguém sem saber de nada lhe presenteava com uma flor de lavanda. Em cada palestra, uma pessoa vinha contar um sonho parecido com o dele, um reencontro, uma mensagem de paz. Gabriel começou a entender. O amor de Helena não havia morrido, ele havia se multiplicado, vivendo agora em cada pessoa tocada por suas palavras. Certa noite, voltando de uma dessas viagens, ele sentiu um impulso e parou o carro no alto de um morro. O céu estava limpo, coberto por um manto de estrelas que pareciam piscar só para ele. Ele desceu e ficou ali, olhando para o infinito, respirando o ar puro da noite. De repente, sentiu o vento mudar. Uma brisa suave e quente trouxe consigo o inconfundível perfume de lavanda. Então, uma luz apareceu à sua frente, brilhante, dourada, pulsante. Dentro da luz, a silhueta de Helena tomou forma. Ela não disse uma palavra, mas ele sentia tudo. Era como se 1000 emoções se misturassem em um único instante. Alegria, paz, saudade e, acima de tudo, a certeza da eternidade. Ele deu um passo à frente. Ela também. E por um breve e mágico momento, seus mundos se tocaram. Helena estendeu a mão, e quando Gabriel a segurou, sentiu um calor que o atravessou por inteiro. Não era tristeza, era cura. Uma aceitação profunda de que o amor nunca acaba. E antes de a luz se dissipar suavemente, ela sussurrou, não com a voz, mas com a alma, uma mensagem que selaria seu destino. Nosso amor cumpriu sua promessa. Agora, viva e leve essa luz adiante. Gabriel ficou ali, sob as estrelas, com o coração transbordando. Ele entendeu que não estava mais apenas vivendo por ele ou por Helena. Estava vivendo por todos aqueles que buscam um sinal, uma esperança de que o amor é a única força que realmente permanece. Ele era, agora, um farol, levando adiante a luz que ela havia lhe confiado. A história de Gabriel e Helena nos lembra que, mesmo na ausência, o amor encontra formas de se manifestar. Ele vive nos sinais, nas memórias e, principalmente, na nossa capacidade de transformar a dor em um propósito maior.
todos. Alguns de vocês talvez me conheçam, talvez não. Mas hoje eu preciso compartilhar algo muito pessoal. Essa não é apenas uma história que eu escrevi, é a minha história. No dia 3 de maio de 2025, eu perdi a mulher da minha vida. A minha esposa, minha companheira por 37 anos, o amor que deu sentido a todos os meus dias. Helena. O nome dela era Helena. Quem já passou por isso sabe do que estou falando. Sabe como é o silêncio que grita dentro de casa. Foram meses de um vazio profundo, de lágrimas que pareciam não ter fim, de aprender a respirar de novo, um suspiro de cada vez. A gente acha que nunca mais vai conseguir. A gente acha que a dor vai nos consumir por inteiro. Eu me tranquei no meu mundo, cercado pelas memórias dela. Cada canto da casa, cada música, cada livro, tudo era um lembrete doloroso da sua ausência. A dor era tão grande que parecia impossível encontrar um caminho para seguir em frente. Eu estava perdido, navegando num mar de saudade. Mas, aos poucos, com o tempo, uma percepção delicada começou a surgir. Eu entendi que o amor verdadeiro nunca morre. Ele não desaparece quando a pessoa se vai. Ele apenas muda de forma, transforma-se. E foi nesse momento que eu decidi compartilhar essa história com vocês. Porque eu sinto que, assim como eu, talvez alguém aí do outro lado também tenha perdido alguém especial. E precise desesperadamente se lembrar que o amor não acaba quando a vida termina. Ele continua em cada lembrança guardada com carinho, em cada gesto de bondade que fazemos em nome de quem partiu, em cada novo nascer do sol que nos dá a chance de recomeçar. Contar essa história foi o meu jeito de honrar a memória da Helena. Foi o meu jeito de transformar a dor em luz. Foi a minha maneira de manter viva a promessa que fiz a ela num sussurro, no nosso último adeus. Eu vou continuar. Então, algum tempo depois daquele dia, com o coração ainda remendado, eu decidi criar um projeto. Um lugar onde a dor pudesse ser acolhida e transformada. Eu o chamei de A Promessa de Luz. É um grupo, uma comunidade que acolhe pessoas enlutadas, assim como eu. Nós nos reunimos para compartilhar, para transformar histórias de dor em histórias de amor. Cada encontro começa com a leitura de uma frase de um livro que Helena amava. Um livro que nos lembra da força que temos dentro de nós. E cada encontro termina com um pequeno ritual. Alguém acende uma vela. É um momento poderoso. Em cada chama que se acende, vemos uma lembrança viva. Em cada lágrima que escorre, encontramos um recomeço. É um espaço seguro para sentir, para chorar, para sorrir ao lembrar. E, acima de tudo, para não estarmos sozinhos. No mural do nosso centro, eu pendurei a última frase que Helena escreveu em seu diário. Eu a emoldurei e a iluminei com uma lâmpada suave para que ninguém jamais se esqueça. A frase diz: o amor não é o fim da história, é o que faz tudo continuar. Essas palavras se tornaram o nosso lema. Elas nos guiam, elas nos dão força para levantar todos os dias e escolher a vida, escolher o amor, mesmo diante da saudade. Naquela noite, depois do nosso primeiro encontro, ao fechar o salão, eu olhei para o céu. E lá estava ela, uma estrela brilhando mais forte que todas as outras. E eu sorri, um sorriso que não dava há muito tempo. Eu sabia o que significava. Era ela, Helena, sempre ela, a minha eterna promessa de luz. Se essa história te emocionou de alguma forma, se ela tocou o teu coração, eu te convido, de verdade, a se inscrever aqui no canal Luz de Histórias. Deixe o seu like, o seu comentário, e se sentir que alguém precisa ouvir isso, compartilhe este vídeo. Ajude essa mensagem de esperança a chegar mais longe. Aqui, cada história é feita com alma. Cada palavra carrega emoção. E cada vídeo é uma forma de lembrar que a vida, mesmo depois da dor mais profunda, sempre encontra um jeito de florescer novamente.
Obrigado por assistir. Obrigado por sentir comigo. E obrigado por me ajudar a manter viva a memória do amor mais bonito que eu já conheci. Eu sou Luz de Histórias, e essa foi com todo o meu coração a história da minha vida. E lembre-se, o amor não é o fim da história, é o que faz tudo continuar.